Olá, pessoal, bom dia. Vamos lá para a aula de matemática de hoje. Isso é sobre fração. Primeiramente, eu quero dizer feliz dia do estudante para todo mundo. Hoje é 11 de agosto, dia do estudante. Beijo para cada um de vocês. Agora, vamos lá para a nossa aulinha. Matemática, 11/8, página 56 a 58, tá? Olha, que são frações. Toda fração é uma divisão, tá? Se a gente vai falar de fração, a gente vai falar de divisão. E também a sua operação inversa, que é a multiplicação. Podemos usar as duas coisas na fração, tá certo? Os números fracionários. Sabemos que para representar um inteiro que foi dividido, usamos a fração. Toda fração é uma divisão. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é um inteiro. 6, se eu pintar todos os 6 sobre 6 fica um inteiro. Tá, pessoal? Então, agora, aqui embaixo, ó, 6, não pintei os 6, pintei só 5. Então, ficou 5 sextos. Olha aqui a fração 5 sextos, tá bom? A parte de cima é chamada de numerador. A parte de baixo é chamada de denominador, tá certo? Numerador, denominador. A parte, agora, se eu vou pintar a parte de cima, o numerador é a parte que você pinta, que foi tomada. E a parte de baixo é a parte que foi dividida, tá certo, gente? Então, agora vamos ver mais um pouquinho sobre fração. Tipos de fração. Olha, frações próprias. Tá? As frações próprias. Olha, numerador, aqui ó, numerador, denominador. O que é uma fração própria? É quando o numerador é menor que o denominador. A fração é própria, tá certo? Aqui, frações impróprias é quando o numerador é maior que o denominador, tá certo? Impróprio. Frações equivalentes é quando ela é um numeral natural. Frações aparentes é quando ela é um numeral natural. Se você dividir, olha, ela também é imprópria, né? Que é um número maior em cima, ó. Numerador maior que o denominador. Agora, divide para ver. 9 dividido por 3 dá igual a 3. 3 é um numeral natural. Então, ela é uma fração aparente. Tá certo, gente? E aqui, frações equivalentes. Frações equivalentes é aquela que veio de outra fração, fazendo uma multiplicação ou uma divisão. E você encontrou aquela outra fração. Tá certo? Aqui, ó. Eu peguei o mesmo inteiro, dividi em 4 partes e comi duas partes do meu chocolate. Então, eu comi a metade. Aqui eu peguei e dividi em 2 partes e comi a metade. De todo jeito, eu comi a metade do chocolate, não comi? Então, com certeza, 2/4 é equivalente de 1/2 da metade. Tá certo? Vamos ver aqui. Como saber se são frações equivalentes? Você pode fazer uma divisão e pode também fazer uma multiplicação. Tá certo? 5 sétimos, 15, 21 avos. Primeiro, você pode dividir o numeral, o numerador, da maior fração por um divisor comum. Você pega, divide um comum, quer dizer, que divida o 15 que divida o 21. Comum dos dois, tá certo? Você vai fazer, daqui a pouco eu explico aqui como é que é. Ou você multiplica o numerador e o denominador por um multiplicador comum também. Divide de cima e divide e multiplica o de cima, multiplica o de baixo. Se você multiplicou por 3 o de cima, você vai multiplicar por 3 o de baixo. Se multiplicar por cima, o de cima por 5, vai e o denominador também por 5, para ver se encontra aquela fração que você quer encontrar. Se você encontrar certinho, é porque ela é equivalente, tá certo? Olha, ou multiplica o numerador e o denominador por um multiplicador comum e o resultado deve ser igual à fração que deseja saber se é equivalente ou não. Aqui, olha, 5 sétimos
15 21avos. Eu vou fazer a primeira divisão. Eu dividi o 15, se for dividir, você pega a fração maior. Se for multiplicar, você vai pela menor para encontrar a maior. Tá certo? Eu peguei o 15 e dividi por 3, que deu 5. Vamos ver se o 21 dividindo por 3 também dá 7. Se der 7, é porque a fração é equivalente. 21 dividido por 3, ó, veja que foi comum. 3 no 15, 3 no 21. Tem que dividir pelo mesmo número. Não pode botar 3 aqui e 5 aqui. Se você dividiu por 3, tem que dividir o outro também por 3. Se não dividiu, é porque não é aparente e ela não se divide, tá certo? 15 não é equivalente. Se ela não conseguiu ser dividida e ficar igualzinha a outra, é porque ela não é equivalente. Eu quero saber primeiro. 5, eu tenho que dividir o 15 por quanto que vai dar 5? Pensa, 3, né? Primeiro, vamos lá, pensar. Como começa? 15, eu tenho que pensar no número que eu dividi, que vai dar 5. 15, se dividir por algum número que dá 5, divide sim, que é o 3. 15 dividido por 3 deu 5. Aqui agora, 21 dividido por 3, que é o mesmo 3 que eu pensei em cima, eu tenho que dividir o de baixo para ver se dá certo. 21 dividido por 3 dá 7. 7 foi a minha fração que eu tinha antes. Então, a fração 5 sétimos veio de 15, 21 na divisão. Então, elas são equivalentes. Agora, vamos fazer na multiplicação. Eu tenho que pensar no número vezes 5, que vai dar 15. Que número é esse? Que eu multiplicar por 5 vai dar 15. É o 3. Então, 5 vezes 3, a gente pode até fazer aqui, ó. Vezes 3 dá 15. E 7 vezes 3, que tem que ser o mesmo de cima e embaixo. 7 vezes 3 deu 21. Então, quando eu multipliquei por 3, deu 15. Multipliquei por 3, deu 21. Então, essa fração na multiplicação também vi que ela é equivalente. Olha aqui como se faz aqui, ó. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 3, 21. A fração é equivalente. Na multiplicação, quando você quiser multiplicar, você vai pegar a menor para multiplicar por o número que deu de cima. E tem que pegar esse mesmo número que você multiplicou, fazer com o de baixo para ver se dá também. Se der igual, é porque ela é equivalente. Se não der igual, pronto. Se eu vou fazer uma diferente aqui. Veja. Se eu pegar esse número aqui, 16 e 15. Tem uma fração aqui, 16 e 15. Vamos ver se ela é equivalente. Eu vou pegar o 16, vou dividir. É equivalente de 4 e 5. Eu vou dividir 16 por quanto para dar 4? 16 é 4. 4 vezes 4, 16, né? Então, pega aqui, ó. Dividir. Vou dividir por 4. 16 dividido por 4 dá igual a 4. Tá certo? Agora eu tenho que pegar o 15 e dividir por 4. Se der 5 e se puder, ela é equivalente. Se não der, esquece que não é equivalente. O 15, para começar, 15 dividido por 4? Não. Então, se eu botar aqui 15 dividido por 4, não vai dar. Não vai ter número nenhum. Porque 15, se fosse um 5 aqui e 5 aqui, o 15 daria 3. Também não daria ali, né? E o 16 também não dividiria por 5. Então, essa fração não é equivalente. Estão entendendo? Que quando você dividir por um número, você vai achar esse número aqui. Se você não achou, é porque ela não é equivalente. Mas aí, tia, se eu pegar um número diferente de vezes, aí você tem que ir procurando um número primeiro. Se a fração... Deixa eu ver uma fração equivalente aqui. Sétimo quesito das questões, que está mandando você fazer 5 frações equivalentes a 2 oitavos. Então, eu vou dividir por 1, vou dividir por 2 e vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. Tá certo? E aí também eu posso fazer ela na multiplicação, né?
vezes 2 e vezes 2. Tá? Você primeiro vai fazer uma divisão e depois você vai encontrando as de multiplicação. 2 vezes 2, 4. 8 vezes 2, 16. Mais uma, vezes 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 8, 24. Aí depois de 4. Ao invés de 4, 2 vezes 4, 8. E 8 vezes 4, 32. Vamos fazer a de 5. 2 vezes 5, 10. 8 vezes 5, 40. E pronto, encontrei 1, 2, 3, 4, 5. Para encontrar 5. Não sei, gente, se eu deixei vocês verem. Deixa eu botar mais pra cá. Olha. Eu fiz 5, tá certo? No 7º quesito, tá pedindo 5 frações equivalentes. Eu primeiro fiz uma divisão, que eu dividi o 2 por 2, que deu 1, dividi o 8 por 2, que deu 4. Dividi e acabou, não pode mais dividir. Essa aqui é a fração equivalente de divisão. Depois eu comecei as frações equivalentes de vezes. 2 vezes 2 deu 4, 8 vezes 2 deu 16. Mais uma, vezes 3 agora, vezes 3 em cima, 3 embaixo. Viu? 2 vezes 3 deu 6, 8 vezes 3 deu 24. Mais uma, vezes 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. E depois eu vou fazer a outra, vezes 5. 2 vezes 5, 10. 8 vezes 5, 40. Encontrei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 frações equivalentes. Tá? Primeiro faz uma dividir. Eu dividi um número que já terminou no 1. Quando chega no 1, não tem mais divisores. Tá certo? Aí, então, acabei aqui a divisão e comecei a fazer as de multiplicação. Tá? Aqui, no terceiro quesito, é para você dizer se é própria ou imprópria ou aparente. Eu já disse. Cuidado com as impróprias, porque as impróprias ela pode ser aparente, como na letra G. Na letra G, ó, 25 e 5, você vai dizer que é imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Mas ela não é só imprópria, ela é aparente, porque 25 se divide por 5, que dá 5, não é? Um número natural, então ela é aparente, ela vai se encaixar na aparente, tá certo? Já tem umas assim, ó. 7 com 21. Essa é o quê? Normal. Em cima sendo maior, o numerador sendo maior que o denominador, ela é própria. Tá certo? E quando o numerador... Deixa eu virar a página para ficar melhor. Não, tem aqui ainda. Quando o numerador aqui, ó, 26, 18. Quando o numerador é maior que o denominador e não se divide, ela só é imprópria, tá certo? Imprópria. Escreve o nome da gente. Imprópria. Quando ela se divide e dá um número natural, ela é aparente. E quando ela tem um número menor, o numerador menor que o denominador, ela é própria. Certo, pessoal? Até aí? Primeiro quesito, vocês vão representar as frações. Como é que se representa uma fração? Represente em números fracionários, né? Que a fração já está lá. Olha. Tá assim. Vamos dizer. Conta todos eles, ó. Olha. 1, 2, 3, 4, 5 é a parte de baixo. Denominador é quantas partes tem, coloquei. E o numerador é quantas eu pintei. 1, 2, 3. Primeiro quesito. Segundo, escreva as frações decimais por extenso. Como é que a gente vai escrever essas frações decimais por extenso? Ó, 7 décimos. Você escreve 7 décimos. E você vai lendo. Se tiver 100, é centésimo, tá? 2 centésimos. Se tiver 1000, é milésimo. Se tiver um número maior do que 10, se tiver 15, você vai dizer 15 avos. Tá certo, gente? Agora, já expliquei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto.
Em uma partida de futebol, 3/5 da torcida que ocupava a capacidade máxima do estádio torcia por um time. Em outro jogo, 12/20 da capacidade máxima torcia para o mesmo time. Qual foi o jogo de maior torcida para esse time? Aí você vai pegar assim, 3/5, não foi? E depois 12/20. Certo? Aqui na 3/5 você vai multiplicar até encontrar 12/20. Vamos lá. Eu vou multiplicar o 3 por 4. Se eu quero encontrar esse, eu vou multiplicar por um número comum. Que número comum é esse que eu encontrei? Foi o 4. Como eu descobri que era o 4? Porque 3 vezes 4, eu não quero encontrar o 12, não é? Eu não quero encontrar o 12, então tem que pensar 3 vezes quanto que dá 12? 3 vezes 4. Então tem que fazer os dois de cima e de baixo por 4. 3 vezes 4 e 5 vezes 4. 4 vezes 3 dá 12 e 5 vezes 4 dá 20. Encontrei? Encontrei. Então, encontrei aqui. E agora na divisão. Esse daqui eu vou dividir. 12 dividido por quanto que vai dar 3? 12 dividido por 4. E depois o 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 12 dividido por 4 dá 3, porque 3 vezes 4 é 12. E 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 é 20. Então, vejam, prestem atenção, que eu dividindo essa, eu encontrei esta. 3/5, tá vendo? E eu multiplicando essa, eu encontrei esta. Entendeu? Elas são equivalentes. Você dividindo vai encontrar uma a outra. Você multiplicando, você vai encontrar a outra. Tá bem? Então, isso quer dizer que essas frações são equivalentes. As duas frações da mesma torcida dos dois jogos são equivalentes. Todas as frações a seguir são impróprias, mas apenas uma delas é imprópria aparente. Marque-a. Você vai encontrar no quinto quesito uma fração que ela se divide pelo seu denominador, o numerador pelo denominador, e vai dar exatamente o número natural. Só é uma, tá certo? Vai encontrar e marcar o X. Aqui agora. Tá marcando ainda? Tá. Circule as imagens equivalentes às frações. 2/3. Você vai multiplicar essa fração. Letra A. 2/3. Eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Tem alguma dessa? 4, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Também não. Vamos fazer por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou multiplicar 2 por 3. E por 3, que é igual. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Vamos ver essa fração aí. Então, quando eu multipliquei, eu encontrei uma dessas que está aqui no livro. Essa daqui que eu encontrei, não tem nenhuma igual a ela, o desenho. Se você pegar o desenho e fizer a fração, você vai ver que não tem. Você vai ter que fazer isso, tá, gente? Não, essa não. Aqui é quadrado. Olha. Então, aqui tá pintado, tá pintado, tá pintado. Tá pintado, tá pintado, tá pintado. Pronto. Olha só. Essa daqui, se eu for fazer a fração, eu desenhei o que tá lá, tá, gente? Vocês vão ter que fazer a fraçãozinha do lado, que tá desenhada já. Você só vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4 na parte de baixo e pintada 1, 2, parte de cima. Essa não é igual àquela, nem essa. Então, não é para circular. Aqui tem 8 embaixo e 4 na de cima. 1, 2, 3, 4 pintada. Tem alguma igual? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... e 6 pintadas. Essa daqui deu igual a essa, não foi? Aqui, ó. Então, essa daqui é equivalente que vocês vão circular.
Faça a mesma coisa com cada uma que estava na B e na C. Você vai, faz a fraçãozinha do lado, e aqui você multiplica por 2, e depois multiplica por 3. Se não encontrou ainda, tenta por 4, até que você encontre uma daquelas que você fez ali embaixo. Tá certo, gente? Aqui, ó. O 7º eu já expliquei, e acabou, né, a tarefa de hoje. Tá certo? Vamos lá.